Nesse vídeo, nós vamos examinar juntos a causa e a cura do pessimismo. O livro do Eclesiastes supõe um sermão sobre a causa e a cura do pessimismo. Lendo esse livro, podemos ver que, em sua conclusão final, o livro não é pessimista, mas pode-se admitir abertamente que muitos dos sentimentos expressos em seus processos argumentativos o são. Consistem esses argumentos em observações sombrias de olhos que foram encobertos e embaçados pelo pecado egoísta. Todavia, embora esses olhos não possam ver muito longe, eles estão vendo de modo mais verdadeiro e firme do que quando eram brilhantes, jovens e inflamados pelo vinho. Por que então as linhas de pessimismo na retrospectiva do pregador aí em Eclesiastes? Há 3 motivos. Primeiro, ele considera a vida de maneira egoísta e não social. Viveu para receber e não para dar. Descobriu então o que essas pessoas descobrem. Quanto mais se vive para o eu, menos as coisas terrenas satisfazem. Quando o indivíduo vive só para receber, quanto mais recebe, menos realmente tem. É um paradoxo correto dizer que quanto mais se dá, mais se tem. Os que fazem mais pelos outros fazem mais por si mesmos. O pregador tinha muitas relações sociais, mas só na aparência. Em seu íntimo continuava um solitário isolacionista. Estiver envolvido em seu próprio egoísmo, considerando todos os demais simplesmente em função de sua autogratificação. Viver deste modo, qualquer que seja a nossa posição social, cedo ou tarde produz uma irônica sensação de não ter tido verdadeiras alegrias. E nas palavras de um famoso lorde, a juventude é um erro, a idade adulta uma luta e a velhice um arrependimento, se seguir o que nós já destacamos até agora. Segundo, o pregador vê a vida à parte de Deus em vez de controlada por ele. Deus é pouco mencionado e mesmo assim só à distância. Tudo parece estar nas mãos dos homens. Note o capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Uma das principais razões do pessimismo com relação à vida e à história humanas um sentimento tão predominante em nossos dias é que Deus é empurrado cada vez mais para fora delas pela industrialização e urbanização deste nosso século XX e pela ciência popular com seus temas evolucionistas sobre a origem das espécies e sobrevivência dos mais fortes, o reino da lei natural, a impossibilidade dos milagres e a rejeição a priori de tudo o que é sobrenatural. Quando o universo torna-se a órbita vazia de uma divindade morta, não demora muito para que o pessimismo domine a filosofia humana. Terceiro, o pregador vê a vida humana limitada pela sepultura e não como se tivesse um destino no além, ou seja, após a sepultura. O homem morre como animal, diz ele, e esse é seu maior problema, porque, como ele diz, citando as palavras de Eclesiastes, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 a 20. Eu fiz um vídeo que tratou
e trata desses dois versículos em particular. De que vale, então, esforçar-se nesta vida? Pode-se dizer, e de fato há quem diga isso hoje, que devemos ter uma visão altruísta e estar dispostos a desempenhar nossa pequena parte e depois morrer, encontrando satisfação no pensamento de que a humanidade está progredindo para alcançar uma era perfeita. Isso soaria melhor se pudéssemos ter certeza de que uma humanidade assim perfeita realmente está se desenvolvendo, mas não estamos certos. Além disso, os cientistas dizem que, de acordo com a presente escala de evolução, na época em que a esperada raça perfeita tiver surgido, as condições deste planeta não permitirão que os seres humanos vivam nele. O solo está gradualmente perdendo seu calor, ou está ficando cada vez mais quente em relação à Terra. A longo prazo, iremos inevitavelmente perecer, seja por frio extremo, seja por calor extremo. Talvez não seja tão surpreendente o fato de um ou dois cientistas terem declarado recentemente que a melhor coisa para a nossa Terra seria que algum planeta itinerante colidisse com ela e a destruísse. Vamos, porém, voltar à observação sombria do pregador, no sentido de que homens e animais se assemelham em sua morte. Alguns talvez perguntam por que a ideia da morte deve preocupar os homens? Por que não viver apenas o presente e gozar a vida? A resposta é que, embora os animais vivam simplesmente no presente e os homens não podem fazê-lo, porque Deus colocou a eternidade no coração humano. O próprio Eclesiastes diz isto, ou o pregador em Eclesiastes, ou Deus em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Existe algo na constituição do ser humano que não se satisfaz com o presente e com a matéria, por mais que outra parte dele possa ser atraída pelas coisas temporais e sensoriais. O homem não pode viver simplesmente no presente e para o presente. Tem uma capacidade para coisas intelectuais e espirituais e uma consciência que se projeta para o futuro. Todavia, em conflito com isto está o fato inflexível que tanto perturba o pregador em Eclesiastes. Os homens e os animais morrem do mesmo modo. O que dizer então? O pregador estava errado. Homem algum pode ter uma perspectiva correta da vida, observando-a egoisticamente e não socialmente, a parte de Deus e como se estivesse limitado pela sepultura. Quando toda a informação disponível for considerada, ninguém precisa vê-la de forma como ele o faz. Nem o próprio pregador, neste livro, considerou-a deste modo na ocasião em que escreveu o seu trabalho, pois deve-se lembrar que estava mostrando como pensava antes, como indica seu uso do verbo no passado ao longo de todo o livro. Sua conclusão final está certa, está plenamente certa, mas está longe de ser adequada. Isto é, não serve como motivo ou poder para inspirar o comportamento humano. Podemos aprender muito com o que ele nos disse. Como já afirmamos, porém, é necessário continuar lendo as páginas das Escrituras Sagradas e ver o quanto a revelação vinda de Deus ainda tem a nos dizer. Devemos chegar até os profetas e descobrir ali inteiros continentes de novas verdades e esplêndidos horizontes descortinados à nossa frente. Mais do que tudo, devemos voltar-nos para o Novo Testamento
para a coroa da revelação divina, o Filho encarnado do próprio Deus, que visa e que visão de vida diferente temos quando observamos através dos olhos do Senhor Jesus. Com ele não veremos a vida egoisticamente, mas sim socialmente, e melhor, espiritualmente. Ninguém teve uma mentalidade tão social quanto o Senhor ou quanto o Filho do Homem. Nele havia puro altruísmo e absolutamente nenhum egoísmo. Jesus andava fazendo o bem. Era adepto da sociabilidade. Ficava à vontade em qualquer grupo de pessoas, pois, onde quer que fosse, sua intenção era esquecer-se de si mesmo em favor de outros. Para ele, a vida não podia ser vista em separação de Deus. Ele percebia a mão do Pai em toda parte. Tudo falava de um bom propósito e da fiel supervisão divina. Com ele, não havia vida limitada pela sepultura, mas o oposto. Ali, para além de nosso presente mortal, é que se encontram as grandes questões da vida. Com Jesus, não há vaidade de vaidade. Ele veio para declarar a realidade das realidades, muitas vezes traduzido na Bíblia, na verdade, existe um significado e um propósito divino percorrendo toda a nossa vida. Até mesmo a cruz, se for da vontade do Pai, é o caminho para o trono. Existe um propósito benevolente em todo o universo. Podemos confiar em Deus. Podemos conhecer seu amor e presença em nossas vidas. A vida não é uma ironia. Deus é amor. Por trás de toda medida severa existe um rosto sorridente. Deus não é só nosso Criador, Rei e Juiz, Ele é o Pai. Contudo, devemos acrescentar mais uma palavra, a fim de não darmos agora uma impressão errada sobre Eclesiastes. Na verdade, no que diz respeito à vida após a morte e outros assuntos importantes, devemos passar de suas páginas para outras que apresentam mais detalhes e novas revelações das Escrituras. Este fato, no entanto, não diminui sua importância, a importância de Eclesiastes. Por mais estranho que o comentário pareça a alguns, não hesitamos em dizer que se há um livro do Antigo Testamento que gostaríamos de enviar para a consideração de milhares de nossos conterrâneos, hoje é o Eclesiastes. E embora possa parecer ainda mais estranho, se há um livro do Antigo Testamento a respeito do qual, mais do que qualquer outro, muitos cristãos de nossos dias deveriam ler e orar, é o Eclesiastes. Como seria bom se os homens de nossos dias aprendessem a lição central desta pequena sequência de ensaios saído da pena do desiludido Salomão, a saber que a vida vivida para o eu e para o mundo e sem Deus é vaidade, e que jamais algo debaixo do sol poderá realmente satisfazer o coração humano. Como seria bom se muitos que se dizem cristãos tivessem aprendido esta mesma verdade. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Com certeza, só quando tivermos verdadeiramente aprendido a vaidade das vaidades em Eclesiastes, é que podemos apreciar a mensagem enigmática dos cantares de Salomão no livro que se segue, pois ali há riquezas que estão além do que nós encontramos em Eclesiastes.